Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí. Aqui é Paulo Del Piso, para quem entrou agora. Nós vamos iniciar o nosso webinar aqui, que hoje fala sobre algumas alternativas para rentabilizar a área de TIC aí num ano de crise como o que estamos vivendo nesse momento aqui no Brasil, ok? Então, a ideia desse webinar a gente vai falar um pouco sobre o mercado, o que está acontecendo. E depois a gente gostaria de falar sobre algumas auditorias que podem ajudar as suas empresas a, a buscar algum dinheiro que eventualmente esteja na mesa e que você possa recuperar de alguma forma, né? Nós vamos entrar em um pouco mais de detalhes mais para frente, ok? Mas é um webinar rápido, algo em torno de 25 minutos no máximo, meia hora. E aí depois a gente abre para perguntas nos últimos minutos. E no meio da programação aí a gente vai fazer duas enquetes aí com vocês para ver como é que vocês enxergam esses problemas e como vocês estão vivenciando esse tipo de situação, ok? Então, é, como todo mundo sabe, a gente está, o governo insiste em dizer que não, mas nós estamos em um ano de recessão, né? As empresas estão buscando alternativas para reduzir custos. Muitos projetos de TI tiveram seu orçamento cortado, né, porque evidentemente existem algumas prioridades, né, e o fato é que a gente tem algumas alternativas aqui para propor para vocês para como se pode buscar dinheiro que está eventualmente é, escondido por aí, né? Então, é, ok, pessoal, melhorou um pouco o áudio aí. Tinha algumas pessoas que reclamaram do áudio baixo. Vou tentar falar um pouco mais alto, ok? Então, assim, considerando esse cenário de crise, uh, muitas empresas estão buscando alternativas para reduzir custos, né? Então, a gente tem algumas alternativas aqui. Eu gostaria de saber dos senhores como que vocês estão, vocês e evidentemente seus colegas em suas empresas estão enfrentando esse tipo de situação, né? Então, eu vou soltar aqui uma pesquisinha, né, que é algo bem rápido, vou dar um tempinho para vocês responderem. Mas a ideia é que assim, em suas empresas, os senhores ou seus colegas, eles tiveram algum projeto cortado por falta de orçamento este ano? Então, eu gostaria que vocês, se pudessem responder rapidamente aí para a gente não perder muito tempo. E eu vou aguardar um pouquinho até que vocês respondam, ok? E aí, mais um pouquinho para que os outros respondam, os que faltam. Ok, interessante o cenário. Aqui queria compartilhar com vocês. 25% falaram que não, 25% falaram que sim, que um projeto foi cortado por falta de budget, e 50% de 2 a 5 projetos foram cortados por esse motivo. Tá? Então, interessante, isso só vem a confirmar que, pelo menos a grande maioria aí teve pelo menos um projeto cortado por falta de budget, né? E a ideia é justamente essa, desse webinar, é propor a vocês e mostrar que existem alternativas para a gente reverter essa situação e mesmo em um ano de crise buscar budget para financiar esses projetos importantes que
que foram aí adiados, né? Então vamos lá. Uma dessas alternativas é um trabalho que é desenvolvido em que é auditoria e contestação, né? Então o que é? A gente, segundo a legislação brasileira, a gente pode, em alguns aspectos, voltar até 36 meses no passado e buscar faturas para serem processadas e identificar possíveis falhas de billing, né? Então, isso é um problema crônico, na verdade, longe de ser má fé das operadoras, mas é um problema do sistema de billing mesmo, porque no Brasil a telefonia, tanto fixa quanto móvel, é algo bastante complexo. Então, existem dezenas centenas de planos, tipos de planos diferentes, e em algum momento o sistema acaba cobrando errado, ou até por conta mesmo da operação ser muito complexa, às vezes a operadora renegocia uma tarifa com o cliente e é, não tem tempo de atualizar isso no sistema antes de fechar o ciclo daquele mês. Isso acaba impactando numa cobrança indevida, né? Então, como é que funciona? Nós conseguimos buscar com as operadoras as faturas em meio eletrônico. Há um processamento dessas faturas, evidentemente balizando segundo os contratos e seus aditivos ao longo do período desejado de contestação. Uma equipe faz a auditoria dessas faturas, buscando alguns itens passíveis de contestação, né, como cobranças devidas e etc. E, por fim, a gente faz a contestação desses valores junto com a operadora e acompanha esse processo até que se garanta a devolução desse dinheiro. Ok? Então, o resultado final, na verdade, é um relatório onde a gente aponta todos os valores contestados e desses valores que foram contestados, os que foram aceitos e estornados, né? Eventualmente, a gente pode achar algum, algum valor que caiu na auditoria, mas que a operadora não aceita por algum motivo no âmbito administrativo, né? Em alguns momentos, eventualmente é possível contestar judicialmente se a evidência de que aquele valor é devido está muito clara, né, e bem embasada. Ok? Um pouquinho. Ok. Continuando aqui a nossa apresentação, um outro ponto disso aqui, né, que é importante a gente ressaltar, que os requisitos para a gente executar uma auditoria e contestação é que a presença das faturas em formato eletrônico editável, ou seja, nós estamos falando aí de CSV ou FEBRABAN e etc., elas estejam presentes, né? Por quê? Porque, evidentemente, que boa parte desse trabalho é feito via sistema, né? E o sistema não consegue importar um PDF linha por linha e analisar linha por linha, né? Então, dos requisitos essenciais é que se tenha a auditoria, desculpa, as faturas em formato eletrônico. E, evidentemente, os contratos dos meses do período a ser editado e seus aditivos para que a gente consiga ter a visibilidade ao longo do período contratual, quando que foi, ou quando e quais alterações foram feitas em termos de tarifa, né? Então, os modelos que temos aí o modelo de success fee, ou seja, 100% no risco, né? Onde a empresa que executa esse tipo de auditoria fica com um percentual sobre o valor recuperado. Então, por exemplo, contestamos 200 mil reais, foram aceitos 150 mil pela operadora e a empresa que executa essa auditoria fica com, por exemplo, 30% desses 150 mil. Tá? E o outro modelo que se trabalha no mercado é o de valor fixo, né, onde você estipula uma quantia fixa independente do valor estornado, né?
Então esse modelo ele é bem interessante quando se há um volume muito grande de contestação, né? Então um valor muito alto a ser contestado. E aí existe a possibilidade de se colocar um valor fixo nesse trabalho. Tá? Mais ou menos, só para falar sobre a média que nós conseguimos retornar, é algo em torno de 5%. Tá? Isso é um valor sendo bem pé no chão. Tá? Muitas vezes esse valor ultrapassa 10%, 15%. Mas assim, nós preferimos trabalhar com um valor bastante pé no chão. Tá? Então, se vocês perguntarem qual é a média de recuperada sobre um montante auditado, geralmente a gente fala, evidentemente que depende da operadora e depende do tipo de serviço, né? Se é telefonia móvel, se é fixa, se é dados, etc. Mas colocando em uma média aí bastante realista, a gente fala em torno aí de 5%. Mas é claro que muitas vezes a gente vê isso uma porcentagem muito maior, ok? Uma outra frente que é bastante interessante, que então a gente falou de auditoria retroativa. Na auditoria retroativa olha-se o passado, né? Mas a gente tem que também olhar o futuro para que a gente também evite gastos desnecessários daqui para frente, né? E uma consultoria bastante interessante para dar essa visibilidade ao cliente é a auditoria e recomendações de uso. Né? Então aqui, o que se trata nessa auditoria? A gente vai fazer uma análise em cima do perfil de uso do cliente, né? Entender quais processos e controles precisam ser ou implementados, ou se já existem, o que pode ser melhorado para que a empresa reduza custos com telefonia, com telecom. Então a gente fala muito em análise de processos, por exemplo, de demissões, de admissões, de transferências de profissionais entre centros de custo, né? Então, tudo isso colabora para que a gestão seja mais efetiva. Né? Então, o que é? Nós estudamos minuciosamente para identificar possibilidades de redução de custo. Como? Né? Então, a gente pega uma amostra das últimas 3 faturas do cliente, e evidentemente a gente precisa ter o contrato pelo qual essas faturas estão regidas, né? E a gente faz o objetivo é definir o perfil de uso do cliente, né? Então, por que a gente pede os 3 últimos meses? Justamente para não ter para não correr o risco de ter alguma sazonalidade, algum período de pico em que possa afetar nesse desenho do perfil de uso do cliente. Né? Então a gente desenha o perfil de uso do cliente e aí nesse perfil de uso a gente vai analisar quantidade de tráfego VC1, VC2, VC3, home internacional, se o cliente faz co-billing ou não. Co-billing, para quem não sabe, por exemplo, o cliente possui a operadora de voz X e ele usa o código da operadora da outra operadora. E com isso ele paga uma taxa extra sobre as ligações. Né? A gente vai analisar fluxo de ligação entre as empresas do grupo, agora voltou. Então, assim, a empresa possui escritório em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza, por exemplo. Então, existem, como todo mundo sabe, ah, planos de dados intragrupo, né? Que reduz essa tarifa a zero mediante o pagamento fixo de uma fatura. Então a gente já analisa esse perfil de uso também, ok? Para identificar ganhos como esse. Tá? E também a gente identifica melhorias necessárias em processos de controles, como eu falei, ou se processos de controle já existem, o que pode ser melhorado nesses processos de controles. Evidentemente, visando aí eliminar desperdícios
e possibilidades também de ajustes contratuais, como por exemplo, se o cliente possui contratado um plano de 15 mil SMS, ele usa só 5 mil. Então aí há um desperdício claro, onde há uma possibilidade de ganho ajustando o contrato para 5 mil SMS, por exemplo. Né? O SMS é apenas um exemplo, mas existem vários outros fatores aí que podem influenciar nesse, no desperdício. Né? Então, o resultado final, uma consultoria dessa, é um relatório detalhado, né, com as recomendações de eventualmente de ajustes contratuais, de melhorias de uso e de melhores práticas de telecom visando a redução de custo. Né? Então a gente vai apontar todos os fatores que foram identificados pela equipe de auditoria e que podem ser melhorados ou ajustados, contratualmente falando e também sob o ponto de vista de processos e controles internos da empresa. Okay? Eventualmente, falando sobre percentual de redução, a gente tem uma média aí nas últimas consultorias executadas desse modelo, uma média de mais ou menos 14%. É claro que, como eu falei, isso nós estamos falando de uma média. Depende muito do perfil do cliente, da operadora que ele utiliza, da maturidade em que ele se encontra, né, se ele já tem processos muito maduros dentro da sua empresa ou não. Né? Então, tudo isso vai influenciar na, 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 no percentual de ganho aí do resultado de uma auditoria como essa. Ok? Só um momento, por favor. Pessoal, o áudio, como é que está o áudio para vocês? Melhorou? Se o áudio melhorou, por favor, alguém. Ok, obrigado, Leandro. Então, seguindo em frente aqui, o que vamos fazer, o que a gente precisa para executar uma auditoria e recomendações de uso. Né? Então, os contratos e seus aditivos, basicamente são os mesmos requisitos da auditoria retroativa, exceto que a gente precisa só dos últimos 3 meses de fatura em formato eletrônico editável, para poder traçar o perfil de uso do cliente. Okay? Então, o modelo de negócio, como é que é? Um valor fixo, né, conforme o levantamento inicial, que é de volume desse cliente. Né? O que a gente está falando de volume? O volume de contratos, né, contratos com operadoras. Então, eventualmente, eu posso ter a operadora X e ter mais de um contrato com ela. Então, esse valor ele vai variar o número de contratos a serem analisados, né? E também o número de faturas totais mensais de todos esses contratos somados. Tá? Então isso são esses fatores que influenciam diretamente aí na precificação de um projeto como esse. Evidentemente que temos feedbacks muito positivos de clientes que já executaram esse tipo de auditoria, aí que tiveram um payback em menos de 2 meses em muitos casos. Então, alguns deles em menos até de 30 dias. Então, o fato é que, assim, há possibilidades, existem coisas que podem ser feitas para melhorar a gestão interna de telecom, para que custos sejam evitados no futuro. E aí, se você consegue economizar 15, 20, 50 mil por mês, tomando algumas ações, se você projetar isso em 12, 24 meses, você vai ter uma quantia considerável aí que seria gasta e não será mais, e portanto ela poderá ser investida em outras frentes aí do seu negócio. Por fim, a gente vai falar de uma outra auditoria aqui, desculpa, de uma outra consultoria que visa também a economia futura, né, olhando para frente, que é o benchmark de tarifas. Né? Então, basicamente, a que se destina esse tipo de consultoria basicamente fazer uma análise em cima das suas faturas e dos seus contratos
e verificar se você está pagando o que o mercado está pagando. Eventualmente você pode estar pagando acima do que você pode conseguir com a sua operadora, né? E esse é o papel desse trabalho, né? Então, como é que, o que é o benchmark de tarifas em si, né? Então, é um estudo detalhado para identificar oportunidades de redução de tarifas, tá? Então, isso aqui visa essencialmente a redução de tarifas de telecom. Então, como é que funciona? Então, de forma semelhante à auditoria e recomendação de uso, nós processamos faturas dos últimos 3 meses, né, de um ou mais contratos do cliente, para traçar o seu perfil de uso, né? Então, aqui, mais especificamente, volumetria de voz, dados e pacote, roaming e etc. Né? Volumetria de voz, a gente está falando de VC1, VC2, VC3, intragrupo e etc. E dados, a gente está falando de planos de dados, quando se fala em telefonia móvel, planos de dados de internet, né? Temos os pacotes aí de 2G, 3G, 5, desculpa, 2 GB, 3 GB, 5 GB, etc. Né? Então, eventualmente a gente consegue analisar, dependendo também da operadora, se os pacotes de dados estão bem dimensionados para o que você precisa, né? E um outro grande ofensor aí que é o roaming internacional de voz e dados, que em muitas empresas é um grande ofensor aí, tá? Então, uma vez traçado esse perfil, a gente confronta com perfis semelhantes em nossa base de dados, né? Então, nós temos uma base de dados bastante extensa. O que se faz é, uma vez com o perfil de uso do cliente traçado, nós conseguimos compará-lo com perfis semelhantes, com o mesmo ou gasto semelhante de volumetria de voz, dados e pacotes e roaming, etc., para ver como que está sendo tratado ou em que patamar o cliente que está fazendo o benchmark de tarifas se encontra, né? Então, o resultado desse trabalho é uma simulação do cenário futuro com as melhores tarifas encontradas e o objetivo disso é visar ou embasar uma negociação futura para redução de tarifas com suas operadoras. Ok? Só um momento, por favor. Ok? Seguindo aqui, o que é necessário para executar uma tarifa, uma consultoria como essa? Nós precisamos dos contratos e seus aditivos, né? Ou, na verdade, os contratos e as últimas faturas praticadas nos últimos 3 meses e as faturas dos últimos 3 meses em formato eletrônico editado, né? Então, o modelo de negócio é um valor fixo e conforme a mensuração inicial da volumetria e algumas variáveis, né? O que isso quer dizer? A gente vai a precificação de uma consultoria como essa também é em cima do número de contratos a serem analisados e o número de faturas mensais de cada um desses contratos, ok? Então, aqui finalizando a nossa consultoria, né? Então, algumas dicas aqui para se otimizar a, a gestão de tickets, né? De recursos de TI e telecom, né? Então, assim, não espere para recuperar os recursos pagos indevidamente de forma pontual, né? Então, a ideia é que aqui, sim, se você não fez esse trabalho no passado, há uma solução para que a gente consiga recuperar o maior montante possível lá no passado. Mas a ideia é que você faça isso de forma mensal, né? Então, não pontual, mas sim de forma recorrente, né? Então, não dar devida atenção à gestão dos custos de telecom é algo realmente bastante grave, especialmente num ano de crise, né? Então, assim, simples cuidados ou simples ações que possam ser feitas na sua gestão de telecom podem dar grandes resultados lá no final do ano, né, reduzindo custos de forma considerável, né? Ter à mão informações gerenciais adequadas para tomar decisões assertivas é essencial, né? Então você tem que ter
uma visibilidade de como que está o seu parque de telecom para aí sim tomar a decisão para que caminho seguir, né? Então, seja uma eventual renegociação de tarifas, seja algum ajuste de processo interno, etc. Mas, enfim, você, o recado é, você tem que ter visão, visibilidade do que está acontecendo dentro da empresa em termos de gestão de telecom, né? E essa informação tem que estar disponível à sua mão na hora que você precisar, né? Então, sendo bem transparente, pessoal, não existe almoço grátis, como se fala no jargão aí, né? Então, se você quer ter uma gestão adequada, você precisa investir em gestão contínua, né? Para colher os seus frutos. Porque senão o que vai acontecer? Você não vai dar atenção adequada à gestão de custos de telecom da sua empresa e você vai deixando o dinheiro na mesa, né? E aí, eventualmente, lá na frente, você vai perceber que você poderia não ter gasto tanto com gestão de telecom, né? Mas a ideia é que assim é um negócio que não por falta de competência ou o que quer que seja, mas assim sempre há alguns pontos em que a gente pode melhorar, né? Então, ah, mas o recado é, se você quer ter uma gestão contínua, quer ter as informações gerenciais na sua mão para tomar as decisões corretivas, né, ações corretivas ao longo do tempo, você precisa ter uma gestão contínua para colher esse tipo de frutos, né? E ter condições de vocês mesmos conseguirem colocar o rumo desses contratos de telecom, desses custos de telecom no trilho a tempo antes que seja tarde demais, né? E assim, evidentemente, gerir custos de telecom não é o core business de muitas empresas dos senhores, né? Então, o que é indicado é que você terceirize isso com uma empresa especializada que fatalmente você vai ter um resultado melhor, né? Então, gente, só para finalizar, eu queria só fazer uma última enquete aqui com vocês. E a enquete é bastante simples, tá? Então, a enquete é: você tem interesse de receber uma visita de nossos gerentes de negócio para ter mais informações dessas opções ou dessas possibilidades de receber, de receber esse dinheiro de volta ou de eventualmente financiar um projeto? Então, por favor, a votação está aberta. Peço que se os senhores puderem responder, agradecemos. A resposta nesse caso é bastante simples, somente sim ou não. Senhores, mais alguns momentos para quem não votou ainda poder votar. Peço participação dos senhores, por favor. Mais 15 segundos. Ok, senhores, então agora chegamos ao fim do nosso webinar de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou dar mais alguns minutos aí para quem tiver algum tipo de dúvida poder fazê-lo via chat. Ok, senhores, alguma dúvida sobre o conteúdo exposto? Ok, se puderem
Ok. Ah, então, se vocês puderem, se vocês tiverem alguma dúvida posterior a esse webinar, por favor, vocês podem direcionar o contato diretamente ao meu e-mail, paulo.delpiso@navita.com.br, ou ainda acionar o seu gerente comercial caso você seja cliente da Navita, ou caso não seja, pode ser enviar um e-mail para vendas@navita.com.br. Ok, senhor? Senhores, muito obrigado pela atenção. Ah, e obrigado pela participação de vocês.